Imagina o Moisés contando para o povo essa história. E o que o Moisés no deserto contando? A serpente do Éden. A serpente do deserto. Joga a sua serpente, Moisés. E Moisés corria da serpente. De repente Deus olha para Moisés e fala: Moisés, faz o quê? Pega a serpente pela cauda. Sabe o que o John Walton diz, o Arilan também, o Christopher White e o D.K. Bill? Sabe o que tinha na coroa do rei? Chutem o que tinha na coroa do faraó. Uma serpente, negão. Palmas pro negão, que eles sabem de quase tudo. Tinha uma serpente, negão, na coroa do rei, do coroa do faraó. Deus está falando para Moisés o seguinte: Moisés, você vai pegar a serpente pela cauda. Isso representando a vitória de Moisés e automaticamente de Deus, e Moisés como seu representante da vitória contra a serpente e automaticamente contra o faraó que governava conforme a serpente. Coloca a mão no peito, Moisés, e tira. Estava leproso, vida e morte, enquanto no Egito eram os deuses da fertilidade, da vida. Moisés e transforma a água em sangue do Nilo antes de estar no Egito. Aí o Moisés vai e começa a falar para o povo e mostra esse sinal na frente do povo. O povo começa a crer. Aí uma pergunta, pessoal, estou adiantando. Aí vem quantas pragas sobre o Egito? 10 pragas. Aí antes de vir as 10 pragas, o Moisés vai lá diante do faraó e fala com o faraó: liberta o povo. Liberta o povo. O que o faraó? Não vou libertar, não. Deus está comigo. E Deus manda Moisés sempre carregar o cajado. É lindo que o Christopher White diz o seguinte: por que Deus mandou Moisés carregar aquele cajado? Pega o cajado, pega o cajado, pega o cajado. Como um símbolo de que Deus só precisou de um cajado, de um pastor abandonado no meio do deserto para vencer um império. Como Deus está reconstruindo o mundo e começando por um cajadinho de um pastorzinho inconformado. Aí ele está na frente do faraó e ele joga na frente do faraó o cajado e o cajado vira uma serpente. O que os magos fazem? Não é possível que vocês não lembrem disso, tem até em filme. Os magos fazem também aparecer serpente. Aí tem um encontro do quê? Um encontro de serpentes, uma guerra de serpente. A serpente que vem com Moisés e a serpente do faraó. A serpente de bronze contra a serpente do deserto. A serpente do Éden contra a serpente de bronze purificada da cruz, que é aquele que a gente olha e é curado da serpente do deserto. E o que a serpente de Moisés faz com a serpente do faraó? Engole ela, significando a vitória de Deus e do povo de Deus. Aí o faraó não quer fazer. Olha só que coisa linda que eu vou ler para vocês agora. Abram para mim a Bíblia em Êxodo, capítulo... Pessoal, só aqui, John Walton, página 174. No Egito encontramos serpente por toda parte, da coroa do faraó até as pinturas em tumbas. Abram para mim, Êxodo, capítulo de número 9, verso número 15 ao 16. A pergunta é, se só precisava de uma praga para libertar o povo do Egito, por que Deus mandou 10? Só precisava de uma. Era só ter mandado a morte dos primogênitos desde o início. Deus responde por que ele mandou as 10. E por que não mandou só uma. Porque ele mesmo diz, eu poderia já ter feito tudo isso aí, mas eu vou te falar por que eu vou mandar 10. Leia para mim, negão, aí. Êxodo 9, do 15 ao 16. Eu já poderia ter usado o meu poder e enviado uma praga contra você e o seu povo, que o faria desaparecer da terra. Mas deixei você viver para lhe mostrar o meu poder e para que o meu nome seja conhecido em todo o mundo. Aí sabe o que o Tim Chester diz no livro Êxodo para você? Sabe o que são as pragas do Egito? É obra missionária. É Deus pregando para o faraó,
é Deus pregando para os egípcios, é Deus pregando para o povo de Israel, para eles terem coragem e Deus pregando para o mundo inteiro. E como é que Deus prega sobre essas pragas? Que todas as pragas de alguma forma venciam os deuses do Egito. Por isso que Deus falou assim, eu vou sacudir os deuses do Egito. Veja, por exemplo, a primeira praga. Rio Nilo. O rio Nilo era objeto de adoração. Eu vou passar isso aqui, pessoal, mas está tudo escritinho para vocês aqui. O rio Nilo era adorado como um deus pelos egípcios e suas águas eram consideradas águas da vida. O que Deus faz com as águas da vida? Transforma em sangue, símbolo da morte. A praga diz que até mesmo o pessoal procurava água, não dava para aguar planta nenhuma. E quando eles chegavam na casa deles, ô Miguel, até nas vasilhas as águas tinham virado sangue. Aí, o autor em questão aqui, que é o Adam Clarke, na página de número 70, ele diz que é isso também, Deus fazendo relembrar os egípcios das crianças e o sangue das crianças que clamavam no Nilo quando eles jogavam. É Deus reclamando e reivindicando a injustiça ou a justiça que eles fizeram com aquelas crianças. Deus aplicando a justiça e vencendo o Deus do Nilo. E o que os deuses dos egípcios conseguiram fazer? Nada. Segundo, os sapos, dedicado a Osíris, que tinha essa forma de sapo. O que significa isso? Deus usou o próprio sapo para destruir eles. Nem o deus Osíris conseguiu controlar os sapos. Praga de número 3 era o objetivo de confundir os magos. Piolho, que é o que? Eles usavam todas aquelas vestes até de pureza para não serem atingidos por verme, por nada, por impureza nenhuma. O que aconteceu? Quando veio aqueles piolhos, entrou até nele e eles começaram a se coçar, eles não conseguiram replicar aquilo, porque o do Nilo eles conseguiram, o sapo conseguiram, mas esse não conseguiu. E aí em Êxodo 8:19, os próprios magos olharam para o faraó e disseram, cara, isso é o dedo de Deus. Era Deus evangelizando os magos e o próprio faraó, fazendo uma coisa que atingiu eles mesmos e eles não conseguiram replicar. Número 4, moscas. O deus Baal-Zebub, próprio adorado em forma de moscas. Quinto, novilhas e touros também foram adorados como objeto. A quinta praga, que os touros morreram, os novilhos, também eram vistos como deuses. Sexta praga, essa praga aqui é pesada. Moisés joga cinza sobre a cidade. E essa cinza, quem se lembra, começa a voar e o que ela vira no corpo das pessoas? Vira uma ferida, úlcera. Sabe o que o Egito fazia naquela época? Olha o que está na página 46 do ponto 6. Eles sacrificavam pessoas no fogo, pegavam as cinzas dessas pessoas, isso é o deus Tifão, pegavam as cinzas dessas pessoas e jogavam sobre a cidade, e essas cinzas, quando chegavam a você, transmitiam uma bênção. Sabe o que Moisés faz? O Moisés faz o contrário, ele pega a cinza do fogo, joga e chega em você, e isso traz úlcera em você. Sétima praga, que veio os granizos. A água era outro elemento da natureza visto como objeto de idolatria. E o granizo que vem destrói todas as coisas, símbolo da água, e destrói todas as plantações. O que acontece? Nenhum dos deuses da fertilidade do Egito conseguiu manter. Ou seja, Deus quebrou toda a economia do Egito. Por conta do quê? Em nome dos escravos. Ou seja, o escravo vale mais do que toda a economia de um estado. Gafanhotos que destroem todo o restante da plantação que sobrou das outras pragas. E o Egito orgulhava-se de sua agricultura e dos deuses e bênçãos da fertilidade, mas nenhum deles foi capaz de proteger a plantação. Agora esse nono é pesado. Esse é do deus Ra. Quem já assistiu Thundercats quando era mais novo? Desenho Thundercats. Você lembra do desenho Thundercats, meu irmão? Você não lembra, né? Lembra? O Thundercats tinha uma espada e na espada tinha um olho do quê? O olho de Tandera. E qual era o inimigo mais pesado dos Thundercats? Meu pai era Mun. Era o Mun-Ra. Ele é um deus do Egito. Ra, deus do Egito, o deus Sol. E se dizia que sempre quando o sol se punha e ficava de noite, era que Mun-Ra com seu carro foi batalhar. E sempre que o sol nascia, era porque Ra tinha vencido a sua batalha. Então Ra nunca perdeu batalha, porque o sol, sabe o que Moisés fez, ou Deus fez na nona praga? 3 dias que o sol não apareceu. O sol escureceu.
Ou seja, nem Rá foi capaz de vencer o Moisés e o seu Deus, o Deus dos escravos. E a 10ª praga, os primogênitos. Pergunte. Dessa questão lá de ficar nos 3 dias na escuridão, né? Eles não podiam colocar como se esses 3 dias fossem os 3 dias de batalha e depois, quando clareou de novo, eles venceu a batalha? Mas os 3 dias só foram suficientes, né? Os 3 dias só foram suficientes para dizer que tá tirando tudo. O efeito psicológico para isso. Aí depois, o que acontece com a 10ª praga? Mata todos os primogênitos. Aí Deus está do lado desses escravos. Deus está do lado daquele que nós matamos os bebês. Libertaram eles. Quando eles estão libertos, eles vão para o Egito e começam a adorar a Deus, fazer o tabernáculo e todas aquelas coisas. Aí Moisés está contando tudo isso para eles. Aí entra no 3º ponto. O que Deus está fazendo. E agora o 3º. O que nós estamos fazendo. E o que Moisés está ensinando agora para o povo? Nós agora fomos o povo escolhido de Deus para a reconstrução do mundo. Então tudo isso, pessoal do deserto, tudo isso que eu contei para vocês, a serpente, a árvore, a queda, o crescimento da maldade, etc. Inclusive o Apocalipse vai falar sobre a expansão da serpente, porque a serpente que no Éden era só uma serpente, no Apocalipse vira um dragão. O dragão que era a antiga serpente vai crescendo. E Moisés, vendo esse crescimento no Gênesis, ele olha para o povo, constrói o tabernáculo e ele diz o seguinte, ó, vocês se lembram que Adão estava no tabernáculo todo de Deus e era para expandir esse tabernáculo? Agora somos nós aqui nesse deserto, tudo quebrado, destruído, com esse tabernáculo onde Deus habita e onde Deus descansa. E a partir disso aqui, nós vamos estender o domínio do Senhor. E nós agora somos agentes da reconstrução do mundo. E aí começa a história bíblica. Quando Deus, vendo o mundo destruído, chama um bando de escravo, pobre, de marré, analfabeto, que não sabia de nada, idólatras até o último, para reconstruir o mundo. Pergunta? Eu tinha um outro tema para a gente ver, mas não iremos. Vamos terminar por aqui. Nós veríamos sobre o arrependimento divino. Porque Gênesis capítulo de número 6 diz que Deus se arrependeu, mas Números diz que Deus não se arrepende. Esse dragão de Apocalipse, tipo assim, já tinha na mitologia grega? Não, ter até tinha. Só que o propósito do Apocalipse é dizer só do crescimento da serpente. Porque no Éden era uma serpentezinha, mas agora no Apocalipse já é o egoísmo crescendo. Hã? Já é um dragão. Era uma cidadezinha, agora é uma Babilônia. Perguntas? Deu para entender o Gênesis? Hã? Esses anjos que desceram sobre o Monte Mon e referência à mitologia grega, esses deuses que faziam assim, Zeus. Exatamente. É tudo referência isso daí. Na verdade, esse pessoal foi... o que acontece, pessoal? Vamos lá. O negócio está acontecendo aqui. Os povos vão se espalhando, aí cada um vai levando a história de um jeito. Mas a original como nós somos cristãos, a original é a bíblica. O que aconteceu foi isso. Só que daí um povo chegava daqui, levava para outro lugar e ia alterando aos poucos, né? E aí Deus prepara o seu povo caminhar 40 anos no deserto, depois entrar na Terra Prometida. Nós vamos continuar vendo isso aí, né? Para a reconstrução do mundo, transformação do mundo. Uma nação para ser luz para as nações. Para receber, nós vamos estudar a lei da escravatura, como a lei da escravatura em Israel iria transformar o mundo se fosse obedecida, transformar o mundo. A lei do sábado, como isso ia transformar o mundo, das plantações, o jubileu, tudo isso, como isso iria transformar o mundo se fosse obedecido. Os dízimos, tudo isso. Luiz, o que significa o Levítico? Por que esse animal não pode sacrificar? Por que aquele pode? Tudo isso nós vamos ver as razões. Show? Maravilha? Alguma pergunta? Deu para entender o da serpente? Podemos encerrar então? Outro dia nós falamos do arrependimento divino. Que horas são? 2h30. Tá bom. Então vou dar uma pausa aqui.
e amém.